Prontinho, gravação iniciada. Pessoal, hoje, 18/10, estamos aqui iniciando nosso GED referente à unidade 5, parte 2, beleza? Essa unidade, como eu ressaltei no grupo, eu iria gravá-la, porém a professora ainda não finalizou a unidade 5, parte 3, então, se eu gravasse ela, nós não teríamos GED hoje. E como já tem dois GEDs que a gente não tem por conta de provas e unidade, aí eu, no caso, vou aplicar a que seria gravada. Sendo assim, a gente não fica mais com nenhuma gravação pendente. Vamos só aguardar a professora finalizar a unidade 5, parte 3. E aí a gente vai conseguir aí continuar com o conteúdo certinho. Lembrando que a unidade 5 irá compor o quiz de vocês. Eu não sei até qual parte vai, porque vai depender da coerência entre a aplicação e a data da prova. No cronograma, a aplicação é dia 3, primeira chamada, 5, segunda chamada. Porém, possa ser aí que tem alterações. Normalmente não ocorre, mas possa ser que tenha. Então vamos lá, vamos iniciar a unidade 5, parte 2. Se tiver alguma dúvida, podem ligar o áudio, podem levantar a mão ou então mandar no chat. Unidade 5, parte 2, a gente vai começar a falar sobre o nosso empregado, que é uma das partes do nosso contrato de trabalho. A unidade 5, como eu já falei para vocês, é a unidade mais extensa e a gente vai ter aí o fracionamento dela. Inicialmente, nós estudamos ali a parte do SHOP, né? O que ocorre, o que tem, o que é uma relação de trabalho, o que é uma relação de emprego. E nas unidades seguintes, nós iremos estudar o fracionamento. Unidades seguintes não, partes seguintes. A gente vai estudar na parte 2 agora o empregado, na parte 3 a gente estuda o empregador, na parte 4 o contrato de trabalho. Entendeu? Então é tudo fracionado aí para poder a gente entender e compreender bem. A unidade 3, acho que é a parte 3, perdão, é uma das partes mais complicadinhas, porque vocês vão estudar também terceirização, já estão estudando terceirização, então ela é mais detalhada. Mas vamos aqui, unidade 2. O empregado, pessoal, é aquela parte passiva do nosso polo, aliás, outra parte do nosso polo, que é o empregado, a pessoa ali que tem a figura que está no artigo 3º da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Ela é a pessoa que tem o SHOP ali completo, porque para você ser empregado, você tem que ter uma relação de emprego. A gente já estudou lá que tem que ter todos os elementos fáticos jurídicos, que é o SHOP, e os elementos jurídicos formais, que são aqueles da nossa Constituição e do nosso artigo 2º e 3º da CLT. As espécies de empregado, nós iremos fracioná-las em, inicialmente, empregado eleito diretor de sociedade. Esse empregado é aquele em que ele era um funcionário convencional, entendeu? E aí ele inicia-se a um cargo de um diretor, de alguém que tem ali um poder hierárquico superior, que a gente estudou lá que tem as opções de quando ocorre o nosso grau de cargo de confiança. A gente viu lá que quando a gente é vedado o retrocesso de função, salvo em caso de que o contrato seja um cargo de confiança. E aí, no caso, o empregado diretor de sociedade, ele é um cargo de confiança. Ele está ali acima para poder direcionar uma sociedade empresária e algo do tipo. Logo, quando o empregado ele é eleito diretor de sociedade, consequentemente ele perde ali a subordinação, porque ele tem ali, quando ele está na parte inferior ali da visão contratual, ele tem ali seu chefe, tem seu encarregado e demais, então ele está sujeito sim a uma superioridade, alguém ali que está dentro de uma hierarquia. Quando ele é eleito diretor, ele perde ali a sua subordinação. Logo, então, a gente tem ali uma incompatibilidade entre subordinação e entre função de fato de empregado. Aí, Vitor, o que é que gera esse questionamento? O questionamento ele entra na questão que a gente vai abordar agora, que é a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho. São dois polos diferentes, porém parecidos, que acabam sendo objetos de confusão na mente das pessoas. Esse caso que eu citei agora, que eu ressaltei, do empregado eleito diretor de sociedade, ele é um caso de suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, quando a gente tem um contrato de trabalho suspenso, ele não surte efeitos, entendeu? Ou seja, a gente tem, por exemplo, aqui, um empregado, ele vai, trabalha ali como vamos supor, um supervisor comum por 10 anos. Aí ele é eleito diretor de sociedade. Esse contrato dele, ele vai ficar suspenso agora.
o contrato como supervisor. Ah, então ele não vai surtir efeitos? Não, ele não vai surtir efeitos. Ele vai ter um congelamento ali do seu contrato. Aqueles 10 anos que ele passou, eles vão ser congelados. E agora ele vai exercer a nova função de diretor de sociedade. Ah, mas aí se vir acontecer aquele negócio que a gente estudou anteriormente, que é quando o empregador vai e decide retroceder ele para a função de supervisor, aí o contrato dele é descongelado. Ele sai da suspensão e volta a surtir efeitos. Mas todo aquele tempo que ele passou como empregado diretor de sociedade não vai impactar naquele contrato dele como supervisor. Ou seja, a suspensão do contrato de trabalho, ela ocorre da seguinte maneira: você não recebe e não é contado como tempo de serviço. Ou seja, basicamente, o contrato congelou, não surte efeitos. Em contrapartida, a gente tem a interrupção do contrato de trabalho, que a interrupção já é diferente da suspensão. A interrupção, você não está exercendo aquela função, você não está indo para a empresa, você não está trabalhando, porém você está recebendo. O seu contrato ele continua surtindo efeitos. Você tem que pagar o seu 13º, tem que pagar suas férias, entendeu? Tem que pagar percentual de INSS, tudo. O seu contrato ele permanece totalmente ativo. A diferença é que você não está dentro da empresa, não está exercendo a função de fato. Como, por exemplo, as férias, quando você está em período de férias, seu contrato continua surtindo efeito, ele não é congelado. Ele continua surtindo efeito ali durante as férias, vai ser contado como tempo de serviço, vai haver depósito do FGTS, vai contar para depósito de 13º, tudo vai ser contado, você só não está trabalhando, seu contrato está interrompido. Outro exemplo, folga, quando você está de folga, é contado, é como se você continua com aquele dia contado ali no seu mês, quando você está lá recebendo seu 13º, seu pagamento mensal, tem lá contado 30 dias de trabalho, ou seja, você trabalhou todos os dias, as suas folgas também contaram como dias de trabalho. É um descanso semanal remunerado. Você paga ali pelo aquele descanso, você é pago pelo aquele descanso. E o atestado até o 15º dia. Nós sabemos ali popularmente que o atestado ele não entra ali como forma de retenção do seu valor, ou seja, você põe um atestado de 10 dias, por exemplo, você recebe normalmente. É como se você estivesse trabalhando. Ou seja, interrupção do contrato. Você não vai, mas você recebe. Ou seja, dá para se assimilar dessa forma. Suspensão. Você não vai e você não recebe. Interrupção. Você não vai, porém recebe. Basicamente, essa é as formas mais gerais de observar. E acredito que com essa distinção entre os dois, vocês conseguem responder várias questões, porque quando você vai analisar um caso concreto aqui, você vai analisando, o contrato ali, o empregado, ele foi, se afastou por 10 dias de trabalho em virtude de um atestado. Aí você vai e responde, ele aqui é sim, é uma interrupção. Ele não foi, mas ele continuou recebendo. Aí ele vai, um empregado cometeu uma falta grave e foi suspenso por 5 dias. Ou seja, ele foi suspenso, ele está diante de uma penalização. Ele não vai receber. Ele não vai trabalhar e não vai receber e nem vai ser contado como tempo de serviço. Alguém tem alguma dúvida sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho, pessoal? Se tiverem, podem dar seguimento. E só fundamentando essa decisão que eu acabei de falar, nós temos aí uma súmula, a súmula de número 269 do TST, que ela fala exatamente sobre o empregado eleito diretor de sociedade. A súmula diz que o empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Ou seja, não houve ali a subordinação, ele é realmente um diretor de fato, o contrato é suspenso, não surte efeitos, não recebe. Porém, se permanecer a subordinação, ele pode sim exigir que aquele tempo seja contado como tempo de serviço, porque a subordinação jurídica permanece, então, tecnicamente, a função de empregado permanece. O diretor é só no nome. Outra figura do empregado das nossas relações de emprego é o empregado doméstico. Toda vez que perguntarem a vocês, forem naquele almoço de domingo, tirar aquela consulta jurídica, você já está se formando, então vamos aqui tirar umas dúvidas aqui da família. Sempre que falarem em empregado doméstico, sempre abordem a Lei 150 de 2015. Empregado doméstico, ele tem lei específica. E vocês já estudaram aí desde o início, a Aline vem falando que entre lei específica e geral, aplica-se a específica. Ou seja, a empregada doméstica, o empregado doméstico, eles têm aí
a lei específica, que é a Lei 150 de 2015. Lembrando que ele segue todos ali os nossos direitos sociais garantidos no artigo 7º da Constituição Federal, com exceção desses incisos aí que eu coloquei abaixo, porque são incisos que não se aplicam ao empregado doméstico, porque realmente não faz sentido, como por exemplo participação em lucros e resultados. Não tem lucro, não tem atividade lucrativa ali dentro da empresa, dentro do empregado doméstico. Então, ele não tem, consequentemente, aplicação ao empregado doméstico. Assim como, por exemplo, também trabalho noturno, não se aplica. Questão de também ininterrupto de revezamento, não se aplica. Nós vamos ver mais à frente aí outras opções que não se aplicam também. Empregado doméstico, artigo 1º. Vamos aqui destrinchar a nossa Lei 150 de 2015 e os seus principais artigos para nós. O artigo 1º fala que é o empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, o chopezinho aí, ó. Agora tem um adendozinho dentro do chope. Quando você é um empregado convencional, afasta o empregado doméstico, você pode sim ter uma atividade de finalidade lucrativa, totalmente legal. Porém, quando você é um empregado doméstico, para se realmente configurar como empregado doméstico, não pode haver finalidade lucrativa dentro do serviço. Ou seja, esse empregado ele não pode trabalhar para finalidade lucrativa, como diz aí claramente nosso artigo 1º da nossa Lei 150 de 2015. Ou seja, finalidade não lucrativa à pessoa ou família. O empregado doméstico precisa ter esse ponto. Isso aí pode ser objeto de pegadinha, questão com pegadinha para vocês, pessoal. Questão de, principalmente de concurso. No âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana. Aqui vocês lembram para vocês lembram que quando a gente estava estudando lá a parte 1, eu falei que a habitualidade não é taxativa no empregado convencional. Porém, no empregado doméstico é taxativa. A habitualidade precisa estar presente por mais de 2 dias. Ou seja, se o empregado trabalha 2 dias por semana na sua casa, ele não é um empregado doméstico, ele é um diarista, entendeu? Então ele está ali só prestando uma diária para você 2 vezes por semana. Porém, se ele trabalha 3, aí sim, ele já é um empregado doméstico, já precisa ter ali a sua carteira de trabalho assinada, precisa ali contar com todos os direitos trabalhistas elencados na nossa Constituição, pois estamos ali diante de um empregado doméstico. Ou seja, 2 pontos principais que vocês devem observar, que não tem no nosso shopping convencional, finalidade não lucrativa por mais de 2 dias por semana. Esses pontos são importantíssimos para destrinchar a questão do empregado doméstico. Parágrafo único. É vedada a contratação de menor de 18 anos para o desempenho de trabalho doméstico de acordo com a Convenção 182 de 1999, Organização Internacional do Trabalho. Ou seja, essa OIT número 182, ela veda o trabalho do empregado menor de 18 anos no regime doméstico. Vocês lembram que eu falei isso também na questão lá da nossa divisão de atividade de risco, atividade insalubre, atividade que ofendesse a dignidade moral. Então, a nossa empregado doméstico está dentro desses quesitos que a nossa OIT 182 destina. Lá, quando vocês olharem, acho que eu coloquei aqui, vou até observar nos parágrafos de antes, acho que eu coloquei, os slides de antes, eu coloquei as definições que tem lá. Se vocês forem olhar, a OIT 182, ela tem bem bonitinha lá, que ela se transformou em decreto, né, 6481 de 12 de 2008. Ela tem bem direitinho lá, tipo, cada função taxativa lá, o que pode e o que não pode. Então, não é simplesmente tirar da cabeça do legislador o que é uma atividade insalubre, o que é uma atividade periculosa e o que se encaixa ali ofensivo à moral do menor de 18 anos. Requisitos: local em prestação do serviço, ou seja, o empregado doméstico ele precisa obrigatoriamente prestar atividade ali em ambiente residencial, casas de veraneio e similares também se encaixam dentro desse ambiente. Finalidade não lucrativa, como já falei, prestação de serviço para pessoa ou família, ou seja, você não pode estar prestando serviço para uma empresa, porque senão você é um seletista normal. O empregado doméstico ele precisa ser uma atividade relacionada à família, à pessoa. E o labor por mais de 2 dias por semana. Como eu falei, taxativo. Tem que ser no mínimo 3 dias, senão não se encaixa como empregado doméstico, beleza?
Os pontos que eu falei para vocês que não foram elencados aí pela nossa Constituição Federal em caráter do empregado doméstico, ou seja, esses pontos, que são nossos incisos lá que eu coloquei naquele slide anterior, não são estendidos ao nosso empregado doméstico. Participação nos lucros ou resultados, jornada de 6 horas em turnos ininterruptos de revezamento, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei, adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade, proteção em face da automação na forma da lei, proibição de distinção entre trabalho manual, técnico, intelectual entre profissionais respectivos e salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho. Ou seja, esses pontos não foram estendidos aos empregados domésticos dos direitos sociais lá do artigo 7º da Constituição, que estão ali para os demais trabalhadores, não foram estendidos ao empregado doméstico, por questões óbvias, né? Como eu falei para vocês, não faz muito sentido. Jornada de trabalho. A jornada de trabalho do empregado doméstico é a convencional também. 8 horas diárias, 44 horas semanal, com adicional de 50% ali em cima da hora extra. Artigo 2º. Regime parcial de 25 horas semanais, com possibilidade de 1 hora extra diária. Eles também podem trabalhar em regime parcial. Lembrando que turnos ininterruptos de revezamento, que é o que eu falei agora recentemente, que não se estende ao empregado doméstico, não é a mesma coisa de regime de trabalho parcial. São tópicos diferentes. Ou seja, o regime parcial é sim permitido ao empregado doméstico. E ele pode até mesmo fazer 1 hora extra mediante esse horário convencional. É obrigatório o registro de horário de trabalho do empregado doméstico. Ou seja, não é porque é empregado doméstico que você não vai registrar ali o ponto dele. Lembre-se, você está trabalhando ali com meios jurídicos, você está trabalhando ali com a segurança jurídica, então você precisa ter um registro ali do ponto do seu empregado. Como é que você vai chegar ali em uma futuração, se ocorrer do empregado pleiteando ali horas extras, como que você vai comprovar que aquele funcionário entrava 1 hora certa e saía em 1 hora determinada? Que ele cumpria ali as 8 horas diárias e as 44 horas semanais. Se você não tem um registro da atividade daquele funcionário, você não tem como exigir que ele esteja ali legalmente dentro dos certames da nossa lei. Seja sendo assim, deve-se sim haver o controle de jornada desse empregado, seja de qualquer forma, manual, mecânico, eletrônico, qualquer uma das formas de registro de ponto, vocês podem ali garantir com que seja controlado. Viagens do empregador. Nós popularmente vimos aí os empregados domésticos viajando com seus empregados, né? Popularmente, pessoal, a gente vê mais a babá, né? Babá. Lembrando que outro ponto que eu acabei esquecendo de falar para vocês, pessoal, o ponto do empregado doméstico. Às vezes o pessoal acaba assimilando o empregado doméstico a somente a diarista, somente a pessoa ali que varre a casa, entendeu? Mas lembrando que qualquer atividade pode ser considerada uma atividade doméstica. A gente pode ter um enfermeiro empregado doméstico, a popularmente babá é uma empregada doméstica, entendeu? Desde que você preste serviço de natureza por mais de 3 dias mais de 2 dias por semana a uma família ou pessoa com atividade não lucrativa, você está dentro de um regime de empregado doméstico. Eu não sei se a Aline comentou com vocês um caso que aconteceu no CCJ. Ela estava lá na atividade, né, acho que era estágio 4 ou estágio 5, não lembro, e uma enfermeira chegou lá querendo ingressar com uma ação contra o empregador e tudo mais, e a Aline foi consultar ela, né, perguntar como é que você trabalhava e tudo mais, e ela foi explicando. No decorrer da explicação dela, a Aline identificou que ela se tratava de uma empregada doméstica. Exatamente, Alana, quando ela comentou, a moça ficou simplesmente alterada. Ela não aceitava, que ela disse que ela era como se ela estivesse desrespeitando ela, porque ela era uma enfermeira, tinha passado vários anos estudando, se formando, para a Aline chamar ela de empregada doméstica, tipo assim, como se estivesse desconfigurando, desqualificando uma empregada doméstica, né? Mas é um ponto bem importante de vocês saberem diferenciar, pessoal. Qualquer atividade pode ser considerada uma atividade doméstica, se você encaixasse dentro dos moldes do artigo 3º. Ou seja, aliás, artigo 1º, perdão. Ou seja, bem importante aí vocês saberem diferenciar muito bem a atividade. Ou seja, voltando aqui porque eu falei, viagens com o empregador, que nós popularmente vimos as babás viajando com seus empregadores aí por conta das crianças e tudo mais. O acordo, aliás, para poder a empregada receber aquela atividade, ela vai ter um adicional de 25% sobre aquela jornada da viagem.
Lembrando que deve ter um acordo prévio e escrito, ou seja, você pode simplesmente, quando você contrata, você não contrata a empregada ali, assina um contrato, você dispõe ali no contrato que possa ocorrer viagens eventualmente e que ela terá que viajar com você. Sendo assim, ela vai ter que desempenhar essa atividade. Rapaz, sendo assim, ela vai ter que ter esse adicional de 25% pela hora trabalhada, vai ter que ter um acordo ali escrito, e lembrando que, pessoal, ela só recebe as horas que ela efetivamente está trabalhando. Porque, tipo, por exemplo, ali, o empregador vai, quer sair, quer fazer uma viagem curta ali dentro da própria viagem, uma viagem de barco ou de carro, por exemplo, e ele decide não levar ela. Não, fica aí no hotel, a gente não vai lhe levar, a gente vai levar suas crianças, não quer levar ela. Não vai receber. Ela não está desempenhando a atividade dela. Ela está lá no hotel, está deitada, descansando, o que quer que seja, mas ela não está desempenhando a atividade. Ela não está cuidando das crianças como a atividade que ela deveria fazer. Ou seja, ela recebe pela hora efetivamente trabalhada. Se não trabalhou, não recebe. Se trabalhou, recebe com adicional de 25%. Férias. As férias do empregado doméstico, ela terá 30 dias, podendo ser a critério do empregador. Porém, a gente já viu lá as questões das férias, que ela pode ser fracionada em até 3 períodos. Vocês lembram? Um não menor que 14, os demais não menores que 5. Porém, precisa da anuência do empregador, do empregado, perdão, da concordância do empregado. Aqui é diferente. No empregado doméstico, ele não precisa concordar. O empregador pode impor, ó, você vai tirar 2 períodos de férias, você vai tirar 2 dias de 15 dias você vai tirar as férias, você vai tirar 15 nesse mês, 15 no outro mês. Pode? Pode. O empregador não pode, não precisa da concordância do empregado doméstico. Ele pode simplesmente tirar ali a questão do fracionamento por conta dele. E lembrando, pessoal, que o empregado doméstico é um contrato bem mais delicado quando você vai tratar de empregado doméstico. Porque a gente está falando ali, como até a Aline fala popularmente também, é de um assalariado querendo dar conta de outro. Então, o que normalmente ocorre. Né? Então, tipo assim, a gente tem ali um empregado que é bem uma relação mais delicada. Às vezes a gente tem um funcionário que mora na casa do próprio empregador, entendeu? Ele tem ali um quartinho. Então, nesse caso, por exemplo, Vitor, se ele vai tirar férias, o empregador pode botar ele para fora? Não. Ele não mora na casa. Ali é a casa dele. Então ele vai ter que ter ali a sua atividade dentro daquela casa. Entendeu? Ele vai ter que desempenhar a função dentro daquela própria casa dele ali. Ele não vai ter como fazer com que o empregado, você vai ter você vai ter que sair daqui, vai ter que ficar na sua casa mesmo e o empregado vai ter que dá seu jeito aí, dá seus pulos. Eu vou ficar aqui na sua casa e você vai ter que dar conta de você aí. Eu acabei fixando aqui sem querer um. Ah, deu certo, desfiz aqui. Então, sendo assim, se ele tirar as férias, ele continua morando na casa do empregador sem problema nenhum. FGTS, artigo 22 da Lei 150 de 2015. O FGTS do empregado doméstico também é diferente. Ou seja, a gente tem várias diferenças aí do empregado doméstico para o empregado convencional. O FGTS é um detalhe muito importante, porque o legislador ele meio que já teve ali uma segurança. Porque a gente sabe que às vezes pode acontecer de você tirar um empregado e você não ter condições de fazer com que ele seja pago da forma correta, né? Aí o legislador falou o quê? Não, você vai depositar os 8%, que é o valor do FGTS de todos, popular. Porém, quando se tratar de empregado doméstico, você vai depositar mais 3,2%. Ou seja, o FGTS do empregado doméstico ele gira em torno de 11,2%. Por quê, Vitor? Porque isso foi uma forma de garantir com que, se haja dispensa, a indenização dos 40% já esteja garantido dentro daquele percentual, para poder fazer com que o empregado não saia ali lesado, né? Porque, por exemplo, se tu tem um empregado que sai há 10 anos da empresa e aí tu tem que demitir ele, tu vai ter ali 40% vamos supor ali, um exemplo, 10 anos, vamos chutar ali uns 20, 15 mil. Você não vai ter esse dinheiro assim normalmente, você não tem para dar pay buff. Então, acontece que o empregador garantiu com que essa forma de pagamento já estivesse contida dentro do FGTS. Logo, o percentual do FGTS do empregado doméstico já é um pouco maior.
Empregado doméstico na justa causa. Nós vamos estudar mais à frente, pessoal, vamos destrinchar lá, acho que é na unidade 6, salvo me engano, 6 ou 7, não lembro de qual assim. Nós vamos estudar bem direitinho o que se trata a justa causa. A justa causa é o artigo 482 da CLT. Justa causa, pessoal, é totalmente taxativo. Você tem lá a taxatividade do que é uma justa causa. O empregador não pode tirar da cabeça dele o que é uma justa causa e tacar no empregador, não. Ele vai ter que estar elencado no artigo 482 da CLT. Se não está lá, não é justa causa. 482 é a justa causa do empregado. O empregado cometeu uma falta grave, o empregador vai demiti-lo. 483 é a justa causa do empregador. É quando o empregador comete uma falta grave e aí o empregado pode entrar com a ação de rescisão indireta, que é, no caso, o empregador cometeu a falta grave e ele vai ter que demitir o empregado ali com todos os direitos dele garantidos por conta da rescisão indireta. Tudo isso vocês só precisam saber lá na unidade 6, agora é mais superficial. Mas o que é que a gente precisa saber para agora? Esses dois artigos são as questões das justas causas. Eles têm lá o nosso rol direitinho, porém tem um detalhe extra para a questão do empregado doméstico. O empregado doméstico ele teve a adição no 482, que é o do empregado, submissão a maus tratos de idoso, de enfermo, pessoa com deficiência ou de criança sob cuidado direto ou indireto do empregado. Ou seja, se a pessoa está como empregado doméstico e comete ali um maus tratos contra o idoso, contra a criança, isso é passível de justa causa. O empregador pode ir lá e demitir aquele empregado como justa causa. E, em contrapartida, o empregador, a justa causa dele adicionada foi o empregador praticar qualquer das formas de violência doméstica ou familiar contra as mulheres, que trata o artigo 5º da Lei Maria da Penha, Lei 11.340. Ou seja, se o empregador comete ali uma violência doméstica contra sua empregada, ele vai ter que demiti-la ali normalmente, porque a pessoa pode entrar com ação indireta para poder haver a demissão por parte do empregador. Sendo assim, a gente está falando só de sanções trabalhistas. Ele ainda pode entrar com ação também penalista, entendeu? Contra a pessoa, uma ação que viola ali a Lei Maria da Penha. Porém, a gente está falando apenas de sanção trabalhista. Ele vai ter ali o direito de exigir que haja rescisão indireta. E aqui a gente finaliza a questão dos empregados domésticos. A gente tem ali vários detalhes, é bem importante vocês destrincharem isso muito bem, porque o empregado doméstico é cheio ali de detalhezinhos que não tem no nosso empregado convencional, que pode ser objeto da cobrança da prova de vocês. Lembrando que o quiz, pessoal, ele é bem amplo, a Aline pode abordar qualquer um desses temas. O quiz não, acredito que esse ano não vai ser facinho, viu? Esse ano, os outros também não foram, mas esse também acredito que não vai ser, porque são só 3 pontos e vocês já têm tecnicamente a maioria dos pontos. Então, normalmente ele tende a ser um pouco mais dificultoso. E lembrando que não tem consulta, ou seja, é bem importante vocês passarem desses detalhes bem percebidozinhos para poder vocês não serem prejudicados por um detalhe que vocês sabem. O empregado rural, agora a gente entra aqui no empregado, terminamos o empregado doméstico e vamos para o empregado rural, que é outro empregado que tem lei específica, que é a Lei 7.943 de 2013. Os empregados rurais são aqueles elencados no artigo 2º, é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviço de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste mediante salário. Pessoal, aqui no empregado rural, nós teremos que observar, diferentemente dos outros contratos, que é no empregado convencional, que é no empregado doméstico, que a gente observa a figura do empregado. Nesse, nós teremos que analisar a figura do empregador. Se você tem ali um empregador que ele é uma pessoa, um empregador rural, uma pessoa que está ali prestando uma atividade rural, ele é o seu empregador ali e você, consequentemente, é um empregado rural. Ou seja, nós olharemos para a figura do empregador. Se ele é empregador rural, trabalha com gado, trabalha ali com agricultura, você, consequentemente, independentemente do local que você trabalhe, você vai ser um empregado rural. Entendeu? Você vai estar diante ali de um empregado rural, porque você está desempenhando uma atividade do meio rural, do meio agrícola, do meio pecuária. Ou seja, aqui nós observaremos a figura do seu empregador. O empregado rural ele é definido pela atividade empresarial exercida pelo mesmo, ou seja, o empregador ali ele tem
a sua função é garantida, elencada, de acordo com o que você desempenha. Se você, por exemplo, trabalha com gado, você é empregador rural. Você trabalha com plantio, com questão lá do papel também, da atividade agrícola do papel. Ou seja, teremos várias ali atividades que serão elencadas como empregador rural. Sendo assim, o artigo 3º da Lei 5889 de 73 define o que é o empregador rural. Considera-se empregador rural, para efeitos desta lei, a pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explora atividades agroeconômicas em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos com auxílio de empregados. Ou seja, a questão que se deve se observar é que o empregado rural também ele não é só atividade direta, mas atividade ali indireta. Ou seja, por exemplo, a gente tem uma empresa ali que ela trabalha com a lavagem, por exemplo, da soja. O cara recolhe, faz a colheita ali da soja. Aí tem ali a outra empresa que faz a manipulação, que faz ali a separação dos grãos, que faz a lavagem ali e tudo mais do produto. Ele não deixa de ser um empregado rural, não deixa de ser uma atividade rural, uma atividade de empregador rural. Por quê? Porque ele não está trabalhando diretamente, ele não está colhendo, mas ele está manipulando, ele está fazendo com que aquele objeto que acabou de sair ali da colheita, ele se torne algo útil, algo rentável, né? Ou seja, lógico, ele se trata também de um empregado rural. Como diz ali nosso artigo 3º, atividade de caráter permanente diretamente ou através de prepostos da questão de ser um empregado rural. Está incluso também na qualidade de empregado rural a caracterização se dar pela atividade econômica explorada pelo empregador. Como eu falei, você tem ali uma caracterização desse por meio da figura do empregador. Inciso 1. O beneficiamento, a primeira modificação e o preparo de produtos agropecuários e hortigranjeiros de matéria-prima de origem animal ou vegetal para posterior venda ou industrialização, como eu falei, ou seja, você está ali fazendo a primeira modificação no produto, com a soja, ou seja, você se trata de um empregado rural, Segundo, o aproveitamento dos subprodutos oriundos da operação de preparo e modificação dos produtos in natura referidos ao item anterior. Aqui a gente pode utilizar, pessoal, como por exemplo, o pessoal que trabalha com a questão de adubos. Por exemplo, o empregado rural ele cria ali o gado, né? Ao gado produz ali o esterco automaticamente, decorrente das fezes dos animais. Lógico, o outro empregador vai e coleta aquelas fezes e produz o adubo. Ele vende o adubo. Ou seja, é uma atividade secundária, porque ele não está diretamente ligado ao gado. Ele está retirando ali o esterco e produzindo uma forma de adubo. Lógico, é uma atividade secundária. Ou seja, ele faz o aproveitamento do subproduto. Logo, se trata também de um empregador rural. Sendo assim, nós devemos observar ali a atividade daquele empregador para poder qualificar ele como empregador rural ou não. O empregador rural, a gente tem aí a OJ número 38 do TST, SD1, que diz que o empregado que trabalha em empresa de reflorestamento, cuja atividade está diretamente ligada ao manuseio da terra e da matéria-prima, é rurícola e não industriário, nos termos do Decreto-Lei 72.626, de 74. Artigo 2º, parágrafo 4. Pouco importando que o fruto do seu trabalho seja destinado à indústria, assim aplica-se a prescrição própria dos rurícolas aos direitos desses empregados. Ou seja, um empregado ali que está dentro da função da empresa de reflorestamento, que a atividade esteja diretamente ligada ao manuseio da terra e da matéria-prima, que é no caso a árvore, ele está sim ligado à atividade rurícola, ou seja, não deve ser considerado uma empresa de atividade industrial. Empregado em domicílio. É bem importante saber diferenciar o empregado em domicílio do empregado doméstico. São atividades diferentes. O nosso Luciano Martinez aqui define o empregado em domicílio, aquele que realiza atividades laborais em sua própria residência ou em qualquer outro lugar, segundo a lhe aprouver, sem, entretanto, deixar de estar submetido pessoalmente ao regulamento, à direção,
a fiscalização e as sanções patrimoniais. Ou seja, a atividade do empregado em domicílio, ele pode ser atividade de desempenhar em sua própria residência ou em qualquer outro lugar, desde que ele não perca ali a sua atividade principal. Ele continua fazendo ali a sua função, entendeu? Sendo ele um empregado ali em domicílio. A função dele é a mesma. Se ele estivesse na empresa, ele estaria fazendo do mesmo jeito. A diferença é que ele faz em casa. Ou seja, é o chamado empregado em domicílio. O pessoal costuma chamar também de home office, né? É um nome convencional. Mas a gente tem a figura assim, de fato, é um empregado em domicílio. Artigo 83 da CLT. É devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerado este como executado na habitação do empregador ou em oficina da família, por conta do empregado que o remunere. E a gente tem aqui o teletrabalho. Há uma diferença grande entre o empregado em domicílio e um empregado em teletrabalho. Por quê? O empregado em domicílio, por mais que ele consiga fazer a mesma atividade estando em casa, estando na empresa, existem algumas limitações que ele não consegue, não permite que ele exerça a atividade. Isso é o empregado em domicílio. Como, por exemplo, a gente pode tomar aqui um exemplo. O empregado ali em domicílio, ele pode pedir para que o empregador dele faça uma atividade ali mediante a sua equipe, que, por exemplo, consista não posso tomar um exemplo aqui, a gente pode ser uma atividade de caráter de assinatura, por exemplo. Você trabalha numa empresa e você precisa de que o seu gestor esteja ali assinando uma folha de forma presencial, não pode ser de forma virtual. Ele precisa assinar um documento diariamente, por exemplo. Esse foi o que eu consegui pensar agora. Se tiver outros casos, eu abordo com vocês. Mas, por exemplo, ele tem ali uma forma de ata que ele precisa assinar todos os dias, o empregador, precisamente. Ele tem ali que assinar ela fisicamente, não pode ser de maneira virtual. Ou seja, é uma atividade que ele precisaria que ele esteja na empresa para poder desempenhar. Logo, se configura como trabalho em domicílio. Por quê? Porque ele consegue fazer atividade, mas existem detalhes que ele precisaria estar presente na empresa para poder ele exercer. Diferentemente do teletrabalho. O teletrabalho, ele é algo novo, é algo que entrou aí, se vocês olharem, a redação dos artigos é de 2022, período aí da pandemia, né? Logo, esse teletrabalho, a diferença é o quê? Do empregado em domicílio. O teletrabalho, ele só está ausente fisicamente da empresa. Tudo que ele conseguiria fazer na empresa, ele consegue fazer estando de maneira virtual. O caso que eu citei agora, se a ata fosse virtual, ele conseguiria fazer de maneira virtual. Ou seja, a diferença é só essa. Ele só não está presente fisicamente na empresa, mas tudo ele consegue fazer de casa, do computador dele, do meio lá que ele utiliza para trabalho. Ou seja, essa diferença é crucial. Em domicílio ele não consegue fazer tudo ali que ele conseguiria fazer se ele estivesse fisicamente. Já o teletrabalho não. Tudo que ele consegue fazer fisicamente ele consegue fazer de maneira virtual de casa. Então é um ponto bem crucial aí para poder conseguir diferenciar. O artigo 75A ele fala que a prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho é observar o disposto neste capítulo. Artigo 75B. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não configure trabalho externo. Parágrafo 1º. O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exigem a presença do empregado no estabelecimento, não descaracterizam o regime de teletrabalho ou trabalho remoto. Ou seja, mais que ele tenha ali que fazer as atividades ali, que ele esteja, por exemplo, eu preciso aqui de uma reunião que vai ser presencial, você precisa vir aqui. Isso não vai nem configurar o empregado no domicílio e nem vai desconfigurar o teletrabalho. É uma atividade eventualmente que ele precisa ir na empresa por conta de ser uma atividade que vai precisar ser física. Teletrabalho. Alguns pontos importantes. Poderá ser por produção ou por tarefas. O teletrabalho, diferentemente das outras formas de trabalho, o empregado não precisa estar diretamente ali naquele regime, por exemplo. Ele não precisa estar às 8 horas diárias. Ele pode simplesmente estipular trabalhos para ele. Você tem essa atividade aqui para fazer, você tem que enviar esses arquivos, tem que responder esses e-mails. Dispõe de um monte de tarefas que ele tem que fazer, aquele empregado, naquele dia. Se ele conseguir fazer em 2 horas, pronto. Ele terminou o trabalho dele. Ele pode trabalhar sim por produção. Entendeu? Ele tem ali a questão da quantidade de produção que ele pode fazer
Se ele conseguir finalizar antes do período dele, ele pode sim, sem problemas nenhum, desde que esteja estipulado em contrato. Permitido para aprendizes e estagiários, ou seja, os aprendizes e estagiários podem participar também do regime de teletrabalho, não tem problema. A base territorial para regulamentação é aonde o empregado está lotado, ou seja, ele vai seguir ali os direitos elencados no artigo, nos documentos legais ali do local em que o empregado está lotado. Se ele faz, por mais que a empresa, por exemplo, seja no Ceará, mas ele desempenha a função lá no Rio de Janeiro, ele vai obedecer ali os certames do Rio de Janeiro, porque é da onde o empregado está lotado. O teletrabalho em outro país aplica-se à legislação brasileira, salvo o contrato estipulado pelas partes. Ou seja, isso aqui teve um caso de uma aluna, foi no semestre retrasado, salvo me engano, que ela exemplificou um caso que a mãe dela trabalha no Canadá, se eu não me engano. E aí, a empresa, quando foi, corrigindo, ela trabalha para uma empresa do Canadá, mas trabalha aqui no Brasil. E aí ela exemplificou um caso que a empregadora, da mãe dela, no caso, permitiu com que ela escolhesse se ela queria seguir o regime do Canadá ou o regime do Brasil. Entendeu? Então, é um exemplo claro aí que o empregador pode permitir essa diferenciação aí. E aí, quando você decide, você produz o contrato de trabalho, né? Aí fica vinculado lá ao regime que você escolheu. Ou seja, não obrigatoriamente precisa ser a legislação brasileira, pode ser a legislação de outro país, não tem problema nenhum. Deverá conter expressamente contrato individual de trabalho, ou seja, tem que estar ali assegurado todos os direitos dentro do contrato. Não pode haver teletrabalho ali sem haver um contrato de trabalho. Pode haver alteração para o presencial desde que haja mútuo acordo, ou seja, pode ser alterado desde que o empregado concorde, ou seja, o empregador, tanto e vice-versa, né? Se o empregado, por exemplo, tiver em condições, eu não tenho mais condições de trabalhar em teletrabalho, eu quero voltar para presencial. Aí o empregador diz, não dá certo não, você vai ter que continuar no teletrabalho. Pronto, ele vai ter que continuar. Tem que ter o mútuo acordo e vice-versa. O empregado também pode, o empregador pode pedir, mas se o empregado não quiser, também pode ter ali a rejeição por parte dele. O retorno dado por parte de ordem do empregador deverá respeitar o prazo de aviso de 15 dias, ou seja, quando o empregador chega para poder exigir que o empregado retorne para o regime de maneira presencial, ele deverá respeitar esse tempo ali mínimo de 15 dias, ou seja, se ele vai chegar ali em um retorno, ele vai ter que ter 15 dias. Por quê? Porque o empregado ele tem que ter um período mínimo por conta das viagens. Por exemplo, se você trabalha em regime de teletrabalho, você pode trabalhar de outro país, né? Você pode fazer uma viagem. Vou viajar aqui e aí quando eu terminar meu trabalho eu vou passear, vou estar aqui na Disney, por exemplo. Aí o empregador vai e diz, não, preciso que você volte. Aí ele diz, não, tudo bem. Porém eu vou ter aí uns 15 dias para eu voltar, para eu retornar, para me organizar. E aí deve ser respeitado esse limite mínimo por parte do empregador. O empregador deverá informar ao empregado sobre precauções referentes à segurança do trabalho e este deverá assinar o termo de responsabilidade se comprometendo a seguir. Ou seja, ele deve continuar ali com a garantia legal do tempo de segurança do trabalho. Ou seja, a segurança e a saúde do trabalhador é garantia pela nossa Constituição Federal de obrigação do seu empregador. Ou seja, ele deve, assim que no regime de teletrabalho também, oferecer essas qualidades de segurança e saúde para o seu empregado, mesmo dessa forma de trabalho. E aqui a gente finaliza, pessoal. Teletrabalho é a nossa última parte para a questão da nossa unidade 5, parte 2. Para quem ficou na gravação, quiser enviar aí um documento para poder comprovar a sua presença, eu aplico até o próximo JED. Só enviar um resumo aí de uma lauda para poder identificar que você realmente assistiu. E valeu, pessoal da gravação. Até a próxima. Valeu.